tanta interferência política externa na segurança do Rio de Janeiro? Por que tem tanta gente interessada em se meter aqui na segurança do Rio de Janeiro? Por exemplo, a DPF 635 só existe no Rio de Janeiro. Uma medida judicial dessa magnitude só existe no Rio de Janeiro. Porque tantas decisões que dão tempo para o tráfico, por exemplo, se reestruturar. Quando parece que a polícia está ganhando, vem uma medida que restringe operações policiais e aí dá-se um tempo para aquela facção ou para aquelas facções se reprogramarem, ganharem mais território, se armarem mais, criarem verdadeiros bunkers. Por que tanta interferência de pessoas alheias à segurança pública? Quando eu falo alheia à segurança pública, eu falo alguns ministros da Justiça que passaram por lá, ministros da STF, pessoas, políticos, senadores, deputados estaduais, deputados federais. Por que tanta interferência no Rio de Janeiro? Nos outros estados está tudo em paz? Nós temos situações também aqui muito extremas, né? Por exemplo, eu sei que a polícia precisa trabalhar com apoio de helicóptero quando entra em comunidades que ela não sabe nem onde está, de onde vem o tiro. Mas quando eles transformam isso em plataforma de tiro, isso só em guerra. Então, entendeu? Isso é proibido no mundo. Entendeu? Que a nossa realidade é tão fora, tão absurda. Dentro ali das comunidades, o que a gente acontece? Pela geografia que a gente tem. Eu entendo a dificuldade mas dentro da geografia que a gente tem de morro, por exemplo, eles estão sempre numa posição privilegiada de cima. Então, muitas vezes, assim, por isso que eu não quero o próprio helicóptero ele já faz eles fugirem. Muitas vezes o helicóptero evita muitos confrontos, porque a presença deles fala, não tem como abrigar aqui, então... E às vezes é a forma de salvar mesmo o policial. Agora, deixa eu te dar um dado que talvez você não tenha. Você sabia que o helicóptero da Polícia Civil nunca alvejou um inocente? Sabia que o helicóptero da Polícia Civil, na história, em toda a sua história de operação, nunca alvejou um inocente? A precisão do tiro daqueles policiais ali é absurdamente eficiente. Então, quando se permite o helicóptero como meio de observação e também de plataforma de tiro, o que não pode é acoplar uma arma ao helicóptero, mas o atirador, através do helicóptero, isso a legislação brasileira é permitida. Senão a polícia não faria. Uhum. Mas um tiro bem dado, aquele tiro, assim, sem haver aquele confronto de terra, é o que muitas vezes, aquele confronto paralelo, é que muitas vezes acaba vitimizando o morador, às vezes policiais, às vezes... Enfim, aquele tiro ali é muito mais perigoso que o tiro dado ao helicóptero. Aquele helicóptero utilizado como plataforma de tiro, estou falando com dados técnicos, é muito mais eficiente e inibe muito mais efeitos colaterais. É isso que algumas autoridades no assunto, eu nem me julgo autoridade no assunto, mas delegados... Entendi, mas aí eu acho que... Eu estou fazendo aqui o papel do advogado diabo, tá? Porque se eu estivesse lá no helicóptero, vendo meu colega na situação, eu não ia mandar bala mesmo. Mas não é isso. O que a justiça vai entender? E aí está na legislação também. Né? Se você está tirando de cima de um helicóptero uma pessoa, que você não está defendendo a sua pessoa, não está se defendendo. Entendeu? Você está dando... Então, mas deixa eu explicar. Quem te deu autorização para matar? Então, a legítima defesa do artigo 25 do Código Penal Brasileiro é contra si ou contra outro, não precisa ser contra mim. Se ele está tirando o meu colega lá embaixo, é bala nele, é contra outro. Entendi. Age em legítima defesa quem utiliza defesa, contra si ou contra outro. Mas realmente, para a gente precisar de helicóptero blindado, carro blindado, é porque a gente permitiu que a coisa chegasse, ou seja, o Estado abriu mão da sua soberania sobre determinados territórios de uma forma injustificável. Foram 30 anos permitindo e agora é muito complicado. Eu acho muito complicado, por melhor que seja hoje, e olha que são melhor treinados, melhor preparados, melhor concursados, né? Mas é muito mais difícil também. Até o poder, todas também tem muito policial falando, cara, quer saber? Eu vou fazer o básico aqui, de repente eu utilizo essa instituição para estudar mais. Tem policial que, assim, vou de verdade... meu negócio, meu trabalho na iniciativa privada. Não, tem policial que fala assim, tá proibida a operação? Pô, graças a Deus. Pô, que bom, cara. Agora eu vou ter finalmente aquele tempo para dar uma estudada, dar aquele gás final. Tem uma galera que tá muito nessa vibe. Eu vou te dizer que não chega a ser maioria, não.
Mas é um bom número já, tá? Nas duas instituições. Pessoas que já estão olhando fora da instituição, tá com o pé fora da instituição. Porque pro policial já não tem valido mais a pena. Porque muita gente gritando em favor de pessoas que escolheram o crime e contra quem escolheu combater o crime. Então, os vocacionados são os poucos aí que estão sobrevivendo. Eu acho muito ruim a situação nesse sentido mesmo, porque eu fico pensando, gente, é muito risco envolvido, né? É muito sofrimento da família e para uma situação que não se resolve, ela fica se repetindo o tempo todo. E se atrai mais profissionais que não têm compromisso com a instituição. Eles não têm aquele sentimento de pertencimento. Porque eles entraram, conquistaram uma estabilidade financeira e eles estão sempre olhando para fora. Eles sabem que ele tá passando ali. Quantos policiais civis, outrora sentados do meu lado, hoje estão trabalhando em banco público, ou estão trabalhando numa petrolífera, concursado, ou estão trabalhando no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, em cargos administrativos. Muita gente. Então, a Polícia Civil hoje perde por aposentadoria, perde os policiais que acabam falecendo, seja por causas naturais ou em decorrência do serviço, mas perde talvez muito mais galera que está saindo mesmo. Tem gente que saiu porque... É grande o buraco, né? Na militar, mas na civil principalmente, né? Um grande buraco.